Agora essa chamada está sendo gravada. Boa noite, vamos seguir aqui na leitura do livro Estudo de Levíticos, pelo irmão MacTosh. Vamos começar no assunto hoje de a morte e a ressurreição de Cristo são suficientes. Aqui escrito assim, da máxima importância para quem busca ansiosamente a paz, compreender a verdade revelada nesta parte do nosso assunto. Quantas almas se inquietam, imaginando que se trata de sentir, realizar e apropriar, em vez de verem, como no caso do leproso, em que a aspersão do sangue era tão independente dele e tão divina como o seu derramamento. Não se diz que o leproso tinha de aplicar, realizar ou apropriar, e então seria purificado. De modo algum, o plano de libertação era divino. A provisão do sacrifício era divina. O derramamento do sangue era divino. A aspersão do sangue era divina. O veredito quanto ao resultado era divino. Numa palavra, tudo era divino. Isto não quer dizer que devemos desprezar a compreensão, ou, para falar mais corretamente, a comunhão, por intermédio do Espírito Santo, com todos os preciosos resultados da obra de Cristo por nós. Pelo contrário, veremos mais adiante o lugar que lhe está destinado na economia divina. Porém, assim como o leproso não era limpo pela compreensão do valor do sangue, tampouco nós somos salvos por ela. Pela compreensão, né? Não é isso. O Evangelho, mediante o qual nós somos salvos, é que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nada se diz aqui sobre realização por nossa parte. Sem dúvida é bom termos essa compreensão. Aquele que esteve a ponto de se afogar deve estar muito feliz por sentir que se encontra no barco salva-vidas. Mas, evidentemente, está salvo pelo barco e não pelo que sente. Assim é com o pecador que crê no Senhor Jesus Cristo. É salvo pela morte e ressurreição. E porque ele o experimentai, e segundo as Escrituras, Cristo morreu e ressuscitou. E sobre este fundamento, Deus declara-o limpo. É isto que proporciona imensa paz à alma. Temos de confiar no pleno testemunho de Deus, que nada pode mover. Este testemunho refere-se à própria obra de Deus. Ele próprio fez tudo o que era necessário a fim de que fôssemos declarados limpos a seus olhos. O nosso perdão não depende da nossa compreensão,
nem de nenhuma obra de justiça que houvéssemos feito, porque as nossas obras de justiça não valem mais do que os nossos delitos. Em suma, depende exclusivamente da morte e ressurreição de Cristo. Como sabemos isto? Deus nulo diz. É segundo as Escrituras. Poucas coisas poderão revelar o apego dos nossos corações à legalidade tão flagrantemente como esta estafada ideia de necessidade de nossa experiência para podermos alcançar a salvação. Queremos ter alguma coisa do ego neste assunto. E assim perturbamos deploravelmente a nossa paz e liberdade em Cristo. E por esta razão que eu me detenho mais demoradamente sobre a famosa ordenação da purificação do leproso e de um modo especial sobre a verdade revelada em capítulo 14, no versículo 7, Levítico. Era o sacerdote quem espargia o sangue. E era o sacerdote quem declarava o leproso limpo. O mesmo ocorre no caso do pecador. No instante em que ele se coloca no seu verdadeiro lugar, o sangue de Cristo e a palavra de Deus são aplicados sem qualquer obstáculo ou dificuldade. Mas logo que este estafado assunto de realização é ventilado, a paz é perturbada. O coração sente-se deprimido e o espírito confuso. Quanto mais completo é o abandono do ego e a ocupação com Cristo, tal como nulo apresentam as Escrituras, tanto maior será a nossa paz. Se o leproso tivesse olhado para si próprio, depois de o sacerdote o ter declarado limpo, teria encontrado algum motivo para essa declaração? Seguramente que não. A aspersão do sangue era a base do testemunho divino, e nada do que havia no leproso ou relacionado com ele. Não se perguntava ao leproso como se sentia ou o que pensava. Não era interrogado acerca do sentimento profundo que pudesse ter da fealdade da sua doença. Era manifestamente leproso. E isto bastava. Aquele sangue havia sido derramado por ele. E esse sangue tornava-o limpo. Como sabia disso? Era porque o sentia? Não. Mas porque o sacerdote assim o declarava, da parte de Deus e com a sua autoridade. O leproso era declarado limpo sob o mesmíssimo princípio com que a ave era solta. O mesmo sangue que manchara as penas da ave era espargido sobre o leproso. Desta forma, a questão era perfeitamente solucionada, sem intervenção do leproso, dos sentimentos do leproso, pensamentos e experiências. Tal é o tipo. E quando passamos do tipo ao antítipo, vemos que o bendito Senhor Jesus Cristo entrou no céu
e pôs sobre o trono de Deus a eterna memória de uma obra consumada, em virtude da qual o crente entra também ali. É uma verdade gloriosa, divinamente calculada para dissipar todas as dúvidas dos corações inquietos, todo o temor, todos os pensamentos angustiosos e incertezas que neles possam levantar-se. Cristo ressuscitado é objetivo exclusivo de Deus. E nele, Deus vê todo crente. E toda alma despertada possa encontrar descanso permanente nesta verdade libertadora. Dá uma pausa aqui. A lavagem por meio da palavra. E aquele que tem de purificar-se lavará as suas vestes e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo. E depois entrará no arraial. Porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. Versículo 8. Havendo sido declarado limpo, o leproso pode começar a fazer o que antes não podia sequer intentar. Quer dizer, lavar-se, lavar os seus vestidos e rapar todo o seu pelo. E havendo feito isto, ele tem o privilégio de ocupar o seu lugar no arraial, o lugar publicamente reconhecido para comunhão com o Deus de Israel, cuja presença no arraial tornara necessária a expulsão do leproso. Uma vez que havia sido aplicado o sangue na sua virtude expiatória, impunha-se a lavagem da água, que expressa a ação da palavra sobre o caráter, os hábitos e a conduta, para tornar o indivíduo moral e praticamente limpo, não só aos olhos de Deus, como também perante a congregação, para assim ocupar o seu lugar na Assembleia. Mas é preciso notar que o homem, espargido com sangue e lavado com água, tendo assim direito a um lugar na Assembleia, não era autorizado a entrar na sua própria tenda. Não podia entrar no pleno gozo dos privilégios particulares e pessoais que pertenciam à sua posição peculiar no arraial. Por outras palavras, embora conhecendo a redenção pelo derramamento do sangue e sabendo que a palavra de Deus era a regra segundo a qual tanto a sua pessoa como os seus hábitos deviam ser limpos e regulados, tinha ainda de chegar, no poder do Espírito Santo, a um conhecimento pleno do seu lugar especial, da sua parte e privilégios em Cristo. Falamos segundo a doutrina dos símbolos.
e sentimos quão importante é compreender a verdade que ela encerra. É frequentemente descurá-la. É frequente descurá-la. Desculpe, irmão. Há muitas almas que reconhecem o sangue de Cristo como a única base de perdão e a palavra de Deus como o único meio de purificar e regular as suas relações e hábitos, e que, não obstante, estão longe de conhecer, pelo poder do Espírito Santo, o valor e a excelência de aquele cujo sangue tirou os seus pecados e cuja palavra deve purificar a sua vida prática. Estão no lugar em que as suas relações são visíveis e notórias, mas não no poder de comunhão pessoal. É absolutamente certo que todos os crentes estão em Cristo e, como tais, têm direito a participar das mais excelentes verdades. Além disso, tem o Espírito Santo como o poder de comunhão. Tudo isto é divinamente verdadeiro, mas não existe aquela renúncia completa de tudo que pertence à natureza e que é realmente essencial ao poder de comunhão com Cristo, sob todos os aspectos do seu caráter e da sua obra. De fato, esta comunhão não será plenamente gozada até que venha o 8º dia, o dia glorioso da ressurreição, em que conheceremos assim como somos conhecidos. Então, na verdade, cada um por si e todos em conjunto entrarão no pleno gozo irresistível da comunhão com Cristo, em todos os preciosos aspectos da sua pessoa e as perfeições do seu caráter, conforme são revelados nos versículos 10 a 20 do nosso capítulo. Tal é a esperança posta diante de nós. Mas, presentemente, na medida em que realizamos, pela fé, a poderosa energia do Espírito que habita em nós, a mortificação da carne e de tudo que a atrai, podemos-nos alimentar de Cristo e regozijarmos-nos nele, como a parte das nossas almas na comunhão individual. Mais uma pausa, se algum irmão quiser, algum irmão em Cristo esteja em comunhão, quiser comentar. O fim do velho homem. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a cabeça e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o outro pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Versículo 9. Agora, torna-se evidente que, à vista de Deus, o leproso estava tão limpo no primeiro dia, quando o sangue foi espargido sobre ele, na sua séptula,
ou perfeita eficiência, como no sétimo dia. Em que consistia, pois, a diferença? Deixa eu dar uma lida aqui, que parece que tem alguns erros de digitação. Em que consistia, pois, a diferença? Não estava na sua atual condição e posição, mas na sua compreensão pessoal e comunhão. No sétimo dia, ele era convidado a aprofundar a completa abolição de tudo quanto pertencia à natureza. Era chamado para aprender que era necessário tirar a lepra da natureza e remover também os adornos da natureza. Sim, tudo que pertencia à sua velha condição. Uma coisa é saber que Deus vê a minha natureza como morta, e outra muito diferente é eu considerar-me como morto. Despojar-me, praticamente, do velho homem e dos seus feitos. Mortificar os meus membros que estão sobre a terra. Isto é o que provavelmente entendem muitas pessoas piedosas quando falam de santificação progressiva. A ideia é boa em si, mas não a apresentam exatamente como as Escrituras. O leproso era declarado limpo no momento em que o sangue era espargido sobre ele, e não obstante ele tinha de se lavar. Como se explica isso? No primeiro caso, ele estava limpo segundo o juízo divino. No segundo, ele tinha de estar limpo segundo o seu conceito pessoal e no seu caráter público. No seu caráter público. O mesmo acontece com o crente. É um com Cristo, está lavado, santificado e justificado. Aceito, perfeito. 1 Coríntios 6, versículo 11, Efésios 1, 6, Colossenses, Colossenses, deve ser Colossenses, né? Capítulo 2, versículo 10. Tal é o seu estado inalterável e a sua condição invariável perante Deus. Está tão perfeitamente santificado como justificado. Pois Cristo é a medida tanto da santificação como da justificação, segundo o juízo de Deus sobre o caso. Porém, a compreensão que o crente tem de tudo isto em sua alma e a maneira como o demonstra nos seus hábitos e conduta abrem outro horizonte diante deste pensamento. Por isso se lê: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, versículo 1. E devido a Cristo nos ter purificado pelo seu precioso sangue, que somos chamados a purificar-nos pela aplicação da água de Deus, por meio do Espírito. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. 1 João 5, de 6 a 8.
Aqui temos a expiação pelo sangue, a purificação pela palavra de Deus e poder pelo Espírito, com base na morte de Cristo, e distintamente prefigurados nas ordenações relacionadas com a purificação do leproso. Pausa. Irmãos, essa verdade que o escritor nos mostra é poderosa, né? Libertadora, porque no passado, né, fomos condicionados a acreditar nos nossos sentimentos, no que sentíamos, no que entendíamos, né, acerca da salvação. E ao ficar com o entendimento errado, porque os nossos sentimentos, eles, né, são mutáveis, né, e se ele não está condicionado à verdade da palavra, é óbvio que vamos andar de forma vacilantes, insegura, porque um dia você pode estar muito bem, estar muito positivo, e no outro não. E daí você vai ficar achando que, então agora não estou mais salvo, ou perdi a salvação, ou não tenho mais comunhão. Então essa é uma verdade muito importante, porque essa é a base que praticamente vive hoje, né, a cristandade, condicionando a salvação aos sentimentos e a compreensão das coisas. E o escritor deixa bem claro com a questão dos tipos, a questão do leproso, para mostrar que não é o que ele sentia, o que ele entendia, era o que estava acontecendo, o que ele compreendia, era o sangue foi derramado, o sangue foi aspergido, então, e o sacerdote declarava que estava limpo. Ele só precisava agora crer nessa verdade. E aí, a partir de então, é que ele podia se lavar. Aí depois, né, tinha que se despojar. A mesma coisa, isso só vai acontecer, só teremos essa força se primeiro crer na verdade que o Senhor Jesus já fez, o Senhor Jesus já derramou, já deixou derramar o seu sangue. O sangue já foi derramado. Então, se o sangue foi derramado, estou limpo. Independente se eu sinto alguma coisa, ou se eu entendo ou não. É só uma questão de verdade. É a palavra de Deus. E eu só preciso crer na palavra de Deus, do que Deus disse. Como o sacerdote, né, dizia ao leproso, está limpo. Então é só a partir daí que vem agora a segunda etapa, que é a questão da lavagem, né, da purificação. Porque agora eu vou ter força para fazer isso. Vou ter a energia correta para fazer isso. Para despojar do velho eu. Isso só é possível depois de que essa verdade está fundamentada.
que eu estou crendo no que Deus disse e não no que eu sinto. Tem uma coisa também muito importante nesse assunto, é que não só os cristãos, né, atualmente, no estado de ruína que existe hoje no meio do cristão, perderam esse entendimento que a palavra de Deus nos dá. Você vê que o autor está falando de uma coisa do Antigo Testamento, né, que estava ali, todos esses ensinos estavam ali contidos naquelas prescrições legais que foi dada a Moisés para o povo de Israel, e talvez até muitos deles faziam aquilo sem nem compreender profundamente isso que o autor aí está explicando sobre a questão da fé e de entender, né, que a fé crê naquilo que Deus diz e não é baseada, então, em sentimentos, mas na palavra de Deus. E então é um ensinamento que está na palavra de Deus, desde lá de Gênesis, a gente vai ver esse ensinamento sendo dado a nós, né, através da palavra de Deus. Então, os cristãos hoje, eles perdem muito, como o irmão Isaac falou, né, a energia espiritual para caminhar, para ter uma vida cristã de fé, de comunhão, de andar com o Senhor Jesus Cristo, porque querem andar baseado em sentimentos, né? E não andar baseado por fé. E a gente vê, principalmente, acho que no Novo Testamento, ou nas epístolas dos apóstolos, a gente vê pelo menos por 3 vezes sendo falado que o justo viverá por fé. Então, lá não fala assim, o justo viverá por emoções, por sentimentos, por aquilo que o coração dele sente, né? A gente não vê isso, vai falando que o justo viverá por fé. Então, os cristãos vão perdendo essa energia, porque o que tem sido ensinado, essa má doutrina, né, que se espalhou e contaminou toda a igreja, vamos dizer assim, ensinando que a gente vai depender de emoções, do que a gente sente ou do que a gente faz para, né, ter esse descanso de que nós somos salvos, estamos salvos pelaquilo que a pessoa do Senhor Jesus fez, pelaquilo que o Senhor Jesus é e o que ele fez por nós, né? Quando ele morreu ali naquela cruz, dando sua vida em nosso lugar e derramando seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. E aí, hoje em dia, essa coisa, né, do sentimento e do fazer algo, parecendo até que o que o Senhor Jesus fez é insuficiente ou ainda precisa de alguma coisa para completar. Esse tipo de pensamento, né, se espalhou até mesmo na questão do culto e adoração a Deus. O irmão Isaac falou sobre a energia de como nós vamos caminhar agora daqui por diante, depois que a gente crê no Senhor Jesus e tem essa fé, essa energia correta e esse espírito correto vai depender desse entendimento de que, né, a fé crê naquilo que Deus diz. E se Deus diz que, a palavra de Deus diz que para a gente ser salvo, ou termos a salvação, basta a gente crer e não fazer, crer. A palavra de Deus fala assim, basta crer. Não é
crer e fazer, ou fazer e crer, é crer somente, porque é fé. Então, isso aí contaminou o meio cristão no sentido de que até mesmo o culto, a adoração a Deus, a reunião, né, dos cristãos para estarem diante do Senhor e assim adorar, a reunião é daqueles que são salvos, né? Os cristãos se reúnem em assembleia, né, para, né, adoração, louvor, gratidão, poder ir até o Senhor, se apresentar diante dele, estar diante dele e assim fazer essas coisas, fica dependendo hoje em dia, né, muito por conta do pentecostalismo, principalmente, fica dependendo de emoção. Então, se o culto não for emotivo, né, se o culto não tiver as coisas que vão nos emocionar, nos extasiar, né, nos elevar, se o culto não tiver isso, então não presta, não serve. Então, isso aí se contaminou até mesmo na questão da reunião para adoração da Assembleia, quando ela devia estar baseada somente naquilo que a palavra de Deus diz. Quando a gente se reúne. Porque Deus, ele busca adoradores e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é o adorem com emoção, né? Com êxtase, com alegria, pula, ou qualquer outra coisa, vamos dizer assim, que extravasa esses sentimentos. A gente fala assim, né? Que os adore assim em verdade. Não, é em espírito e em verdade. O espírito nós já temos, porque todo aquele que crê, verdadeiros cristãos, têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo. São habitados pelo Espírito Santo. E a verdade está na sua palavra. Né? Então, quando a palavra, por exemplo, nos ensina que o Senhor Jesus, né, pediu para a gente lembrar dele em sua ceia, né, um pão, um cálice de vinho, comer do pão, beber do cálice, junto com os irmãos ali. Quando ele fala sobre isso e que ele pediu a nós para a gente fazer isso, e a gente assim está em memória dele, lembrando dele, trazendo nosso coração à pessoa do Senhor Jesus Cristo, naquele ato ali, simples, de comer um pão, tomar do cálice, junto com os irmãos ali, né? Se a gente acha que precisa alguma coisa a mais para aquilo ali, para poder a coisa ficar mais interessante, vamos dizer assim, menos parada, vamos dizer assim, menos muito quieta, vamos dizer assim, menos muito silenciosa, e mais emotiva, mais emocionante, se a gente acha que tem que ter isso, então já perdeu, não é por fé, não está sendo por fé, não está sendo no espírito, né, que Deus tem nos dado, o espírito de fé, vamos dizer assim, né, porque o Espírito Santo habita em nós e faz com que a gente creia naquilo que Deus diz. É a fé. Então, isso levou no meio cristão também a acontecer essas coisas. Começa, lógico, como tem sido falado aí, com a salvação, né? Se a gente acha que a salvação, para a gente ser salvo, a gente precisa sentir alguma coisa, a gente precisa sentir que está salvo, né? A nossa caminhada no Senhor vai ser trôpega, vai ser de altos e baixos, porque vai ter momentos, como o irmão Isaac falou, que você vai estar muito bem, você vai estar alegre, né? Seu espírito vai estar, vamos dizer assim, animado, aí você vai sentir que está salvo. Mas vai ter momentos em que a gente vai estar triste, abatido, aí a gente vai sentir que não está salvo.
e vai ser uma caminhada cristã de trôpega e vacilante, porque se eu acho que em um dia eu estou salvo, no outro eu não estou salvo, vai ser um terror, né? Isso eu até falo de experiência própria, né? Porque eu vivi durante muito tempo assim, a ponto de sonhar com a volta do Senhor Jesus, em vez de ser um sonho, ser um pesadelo, né? Porque você nunca sabia assim se naquele momento que o Senhor Jesus voltasse você ia estar salvo ou não, por conta desses pensamentos que baseavam sua salvação na sua condição aqui, a sua condição emocional, a sua condição de caminhada, seja lá o que for. Então, graças a Deus que nós temos hoje esse entendimento, graças a Deus que, né, essas verdades, né, o Senhor usou irmãos lá desde o início do século XIX para desentulhar e trazer de volta, e essa é uma das verdades preciosas, de que uma vez salvo, salvo para sempre, de que a fé crê naquilo que Deus diz, naquilo que a palavra de Deus diz, e que para ser salvo basta você crer no Senhor Jesus Cristo. E isso, né, não depende de nós, de nada que a gente faça. A obra do Senhor Jesus completa, perfeita, completa e suficiente para todos e salvar todos. Então, se hoje a gente crê, graças a Deus, né, graças à fé que Ele colocou no nosso coração, nós podemos então descansar nessa salvação e podemos assim caminhar baseado nessa fé, nessa energia que não vai fazer, assim como Deus não muda, né, e seus propósitos e suas determinações são firmes, inclusive, né, falando da salvação certa, assim também nós podemos, né, caminhar com o Senhor sem vacilar, sem temer, sem ficar ansioso, né? Nós podemos acalmar nosso coração, ter paz, ter descanso, porque a gente tem um Redentor, o nosso Redentor vive, o Senhor Jesus Cristo, e a gente sabe o que Ele fez por nós, o que Ele é para nós. Então, nós podemos descansar nisso aí. Muito interessante esses trechos aí dessa leitura, e que nos fala muito. Isso sempre está sendo falado, né? Porque a gente tem muitos irmãos que têm chegado, se saído, se apartado do sistema que tem por aí religioso, né? Com muita má doutrina, principalmente com essa má doutrina de, né, que o cristão tem que fazer alguma coisa para ser salvo, né? Fazer alguma obra, algum tipo de ação e junta também com sentir alguma coisa para estar salvo realmente, né? Quando a palavra de Deus nos fala, né, que o justo viverá pela fé, quando a palavra de Deus nos fala lá em Efésios que a fé, que a salvação é por graça, por meio da fé, não vem das obras, né? Está lá em Efésios. E aí vai. A gente tem muitas e muitas, vamos dizer assim, trechos ou palavras totalmente completas na palavra de Deus, nos mostrando isso. Porque a gente vai ler essas coisas e achar que não é assim, né? Achar que, bem, depende, né? Tem alguma coisa que nós ainda temos que estar fazendo. Não, a palavra de Deus está mostrando lá claramente, né? Claro que tem a segunda parte aí, como o irmão Isaac já bem explanou, a gente sabe que uma vez que a gente está salvo, a gente vai caminhar, né, segundo essa salvação, ou seja, considerando-nos, né, esse homem, velho homem, essa carne que está aqui ainda em nós, como morto. E aí a gente vai andar
nesse entendimento também que a palavra de Deus nos dá. Mas isso também é um caminhar de fé, né? Também a gente vai caminhando e crendo que o Senhor Jesus, o Senhor está nos sustentando, nos ajudando, nos fortalecendo para a gente assim ter essa caminhada, considerando a carne como morta. Só isso dá. Só ler alguns versículos para fazer algo que os irmãos acabaram de falar aí, então. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, do nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Né, o que o irmão está falando aí, né, que é pela fé, né, pela fé no Senhor Jesus Cristo, na obra que ele realizou na cruz, né, que nós temos a certeza, né, em crer que aquilo que ele fez foi por nós que está a nossa salvação, né? O sangue que foi derramado, o corpo que foi entregue, né, por nós, ele se fez pecado, né, e foi para a cruz, entregou a sua própria vida, derramou seu próprio sangue, preciosíssimo, para nos remir, nos lavar, nos remir, nos justificar, né? Então está dizendo, né? Sendo, pois, justificados pela fé, não é por nada, né? Por obras ou por sentimento, como o Zé está falando, é pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Temos paz ou tenhamos paz, né? Com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, João 5, Evangelho de João 5, 24. Para ficar firme, né, na nossa mente, que é o Senhor Jesus, é o que ele realizou e a sua palavra, que é a verdade, né, que tem que prevalecer. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Tem, né, a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou na morte, da morte para a vida. Tem. E, irmãos, eu, aproveitando o que os irmãos falaram aí, eu queria até ler dois versículos, né, que o primeiro, no caso, se encontra em a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, porque diz, né, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E o segundo que eu gostaria de ler também se encontra no Evangelho, não, na epístola, né, do apóstolo João, no capítulo 1, 1 João, né, no caso,
no versículo 18. Não, irmão, é no capítulo 4, desculpe. A partir do verso 18, que diz, né? Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. É só não esquecendo dessa ordem. O Senhor, como a palavra fala, ele não nos deu um espírito de temor, mas o Espírito Santo de Deus que habita no crente clama, e nos conscientiza e nos dá certeza do lugar que nós já ocupamos pela fé em Cristo, pelo que ele fez, pelo que ele consumou na cruz. Então, o desejo de Deus não é que nós andemos em temor, mas que nós andemos em caridade, em amor, com o Espírito Santo nos guiando. A consequência disso é que não andaremos por temor, mas por amor, porque é comum, diz, né, a primeira epístola, como todos já ouviram, né, do apóstolo João, capítulo 4, que ele diz, né, na caridade não há temor. Aí não nos deixa a dúvida de que o desejo de Deus e a consequência de um coração ciente e inteiramente consciente de quem é aquele que veio a este mundo para consumar uma obra, para nos justificar. Um coração que verdadeiramente conhece esse e sabe quem ele é, andará nos seus caminhos, não com medo da pena, mas consciente de que nosso Senhor nos ama, e a consequência desse amor que sobre nós é derramado é que nós andaremos com um coração grato, com um coração tranquilo, em paz, sem temor, mas em amor. Isso não significa que o temor a Deus seja algo ruim, mas é como a palavra de Deus fala também, eu não me lembro bem o versículo, né, mas nos convida a andarmos, né, a crescermos na graça e no pleno conhecimento de Cristo. E nós, só há um meio de crescermos na graça e no conhecimento de seu Filho, que é meditando nas Escrituras. Não há outra fonte que nos deixe completamente cientes, por completo cientes de quem é nosso Senhor Jesus Cristo, que não seja as Sagradas Escrituras, porque ela nos revela de Gênesis e Apocalipse quem é Ele, e o que Ele tem para nós. E nós já podemos desfrutar desse amor, dessa paz, e de tudo que Ele já nos deu neste mundo, porque a epístola de Paulo aos Efésios diz, né, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, só para nós não esquecermos disso, irmãos, que o Senhor quer de nós é isso, que lancemos o temor e que nós andemos em amor. Só até aqui, irmãos. Certo, irmãos. Deixa eu ver aqui, acho que algum irmão botou aqui mais um versículo, 2 Pedro 3,18. Deixa eu ler aqui, o Newton.
E a gente encerra por hoje, né? 2 Pedro. Três 18. Antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Esse versículo que o irmão estava querendo lembrar onde estava. Pronto, então, na próxima semana, a gente segue agora o 8º dia, o sacrifício pela culpa. Próxima sexta-feira.